Galerinha do nono, tudo bem? Vamos lá? O assunto de hoje ainda é sobre o período composto, né? Nos vídeos anteriores, nos dois, três últimos, falamos sobre as orações coordenadas, né? Sobre os períodos compostos por coordenação, entendemos isso e vimos todos os tipos de coordenadas. A partir de agora nós vamos falar sobre as subordinadas. As subordinadas substantivas, existem 6 tipos: objetivas diretas, indiretas, subjetivas, predicativas, apositivas e completivas nominais. Mas antes, né, de exatamente no primeiro exemplo, né, na primeira delas, vamos lembrar o seguinte. Eu falei que nas coordenadas, elas são independentes sintaticamente, a principal com a sua coordenada, né? Existe ali uma certa independência, uma independência sintática entre elas, e vimos todos os tipos. Já na subordinada, o próprio nome chama atenção, existe uma relação de dependência, de subordinação. Então, uma está ali em função da outra, certo? As primeiras que eu vou falar aqui vão ser das objetivas, diretas e indiretas. Vou falar nesse vídeo da indireta. Para isso, a gente vai lembrar um pouquinho das transitividades verbais, que foi assunto lá do 8º ano. E nós falamos sobre as transitividades verbais, verbos transitivos diretos, indiretos, os bitransitivos e os intransitivos, né? Lembrando que os transitivos, todos eles, pedem um complemento, enquanto que os intransitivos não, eles já estão em sentido completo, né? Não tem necessidade ali de complemento nenhum, né? Preciso que vocês deem uma olhada na questão de transitividade verbal para quem tem algum tipo de dúvida, especificamente nos transitivos diretos e indiretos, entendendo que os verbos transitivos diretos, eles buscam um complemento que no caso vai ser o objeto direto, né? A pergunta que eu faço para o verbo vai me trazer o objeto direto. E nos transitivos indiretos, a pergunta que eu faço para aquele verbo vai me trazer o objeto indireto, tá? Objetos diretos e indiretos são complementos para verbos, eles só completam verbos, né? Aí, dependendo da sua transitividade, eu vou ter o objeto direto ou o objeto indireto. Sendo que o objeto direto é a ligação direta, sem nenhuma preposição, entre a pergunta que eu faço para o verbo e a resposta. Já no objeto indireto, os verbos transitivos indiretos, eles vão me trazer o objeto indireto, ele é ligado indiretamente. O verbo ou a resposta, ele tem uma ligação indireta, porque ali no meio do caminho existe uma preposição. É obrigatória a presença da preposição. Essa questão agora de objetividade, direto e indireto, veio para a oração. Eu vou ter a oração principal e vou ter a oração subordinada substantiva. Na oração subordinada substantiva, objetiva, direta, eu vou ter a presença de um verbo transitivo direto na oração principal, enquanto que na objetiva indireta, na principal, eu vou ter a presença de um verbo transitivo indireto, certo? Então vamos falar aqui de exemplos. Vou falar agora sobre as objetivas indiretas. Vou falar sobre um exemplo aqui, vamos prestar atenção nele. A oração é a seguinte: as crianças gostam de comer chocolate. Uma oração muito simples. Então vamos entender aqui, separar e classificar. As crianças gostam de comer chocolate. A oração principal, ela vai até o verbo gostar. As crianças gostam. Oração principal. Quando eu paro aí e chamo atenção para o verbo gostar, então eu falo as crianças gostam. O que acontece? O que a gente pergunta? O que é automático para a gente? A gente pergunta, gosta de quê? Percebam que o de quê, essa preposição de, ela vem na pergunta. Gosta, se eu gosto de alguma coisa. De quê? E a resposta será de comer chocolate. Eu faço a pergunta com uma preposição. Eu respondo com a mesma preposição. Então, na oração subordinada substantiva objetiva indireta, eu tenho na oração principal a presença de um verbo transitivo indireto, que precisa de um complemento, né? O sentido dele precisa ser completo. E esse complemento vem na segunda, que é a oração subordinada substantiva. No caso aqui, objetiva indireta, porque ele veio preposicionado, né? O início da minha oração subordinada, ela é preposicionada.
Aqui a gente não está falando de casos isolados, verbo e seu objeto. Não, a gente está falando de um período composto de duas orações. Por isso a oração principal e a sua oração subordinada substantiva objetiva indireta. O verbo transitivo indireto trouxe pra gente a resposta com o objeto indireto. No caso, a característica marcante, né, a presença da preposição. Ok? Então, primeiro caso, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Vamos para os próximos agora. As próximas, né? Temos ainda mais 5.